Jornada de Restauração de Kelly Todd. Capítulo 16. Era Oficial. Outubro de 2018. Eu tinha me acostumado a orar onde quer que o Espírito me guiasse. Para fazê-lo, não importava que hora fosse. Algumas vezes, significava no meio da noite. Outras vezes, significava desligar a televisão e ajoelhar na minha sala de estar. Uma noite em particular, após as crianças estarem dormindo, senti uma grande urgência em louvar ao Senhor enquanto estava sentada na minha sala. Desliguei tudo, sentei no escuro e apenas louvei a Ele em alta voz. Quando passei a orar, ouvi a voz de alguém sussurrando meu nome em meu ouvido. Perplexa, dei um salto e olhei atrás de mim para ver quem estava ali. Para minha agradável surpresa, não havia ninguém. O apartamento todo estava escuro, então fui olhar em volta devagar para checar se a porta da frente ainda estava trancada. Como uma garota assustada, fiz meu caminho até meu quarto e liguei para minha mãe. Ela me disse que tudo ficaria bem e que talvez eu estivesse ouvindo coisas. Ela então pediu para eu ligar para o James para saber se ele não estaria fazendo alguma brincadeira comigo, já que ele tinha as chaves. Eu a agradeci pelo conselho e disse boa noite, mas não tinha intenção de ligar para ele. Perturbada, chequei o resto dos quartos e todas as janelas. Conferi que tudo estava ok. Finalmente, fui para o meu quarto e decidi orar um pouco mais. Enquanto orava, o Senhor me levou para João 4,16. Eu não tinha ideia do que João 4,16 dizia. Eu não tinha lido ainda porque eu estive praticando focar na oração. Algumas vezes me distraía e estive tentando trabalhar nisso durante a semana passada. Meu tempo de oração naquele momento pareceu estar parado. Eu estava ansiosa para ler João 4,16, mas quis ter certeza de que era o Senhor me dando essa palavra. Depois de 10 minutos de silêncio do Senhor, abri minha Bíblia e li João 4,16. Ele disse a ela: vá, chame o teu marido e volte. Fechei minha Bíblia em choque. Abri e chequei novamente para ver se tinha lido o versículo certo. Era realmente o versículo certo. Mas e agora? Era esperado que eu ligasse para o James? Eu sabia que era um grande não. Eu tinha acabado de quebrar a regra fundamental há um mês e pago um preço alto pelo meu erro. Eu não queria arriscar novamente. Perguntei ao Senhor porque Ele me mostrou aquela escritura. Ele disse o mais claramente possível através da minha mãe e confirmou através das escrituras para eu chamar meu marido. Duvidei do que eu estava sentindo em meu coração, porque eu quis ter certeza de não estar vindo de mim mesma. Eu quis ter certeza de que eu não deveria ligar para o James obedecendo ao Senhor. Sentei na minha cama por alguns minutos em silêncio. Apaguei as luzes e deitei. Não consegui dormir. Aquele versículo me consumia. Peguei o telefone. Nervosamente disquei o número do James. O telefone tocou uma vez e ele atendeu. Ele riu e disse que tinha acabado de pegar o telefone para me ligar, mas eu tinha vencido. Eu fiquei aliviada. Ele perguntou por que eu não tinha ligado no dia anterior e que ele esperou minha ligação o dia todo. Eu nem sabia que ele tinha esperado minha ligação. Eu nem tinha ligado por um mês todo e nem ao menos tinha falado que ligaria. Espantada, perguntei qual o motivo dele ter esperado minha ligação e ele disse que achava que eu ligaria para saber como ele estava. Rapidamente mudei de assunto e expliquei que tinha ouvido alguém chamar meu nome no apartamento e quis ter certeza de que ele não estaria brincando comigo. Ele disse que tinha acabado de chegar do trabalho e que não sabia nada sobre isso. Ele pareceu preocupado.
mas eu garanti que estava tudo bem e pedi desculpas pelo incômodo. Trocamos boa noite e desligamos. Coloquei o telefone na mesinha de cabeceira e deitei mais uma vez. Antes de acomodar, o telefone tocou novamente. O número do James apareceu no identificador de chamada e eu respondi. Ocorreu-me que ele estava prestes a me ligar quando eu liguei para ele. Portanto, deveria querer dizer alguma coisa. Respondi com um olá e ele disse que tinha que me fazer uma pergunta. Eu sentei e me preparei. Sem hesitar, ele perguntou se eu sentia falta dele. Fiquei quieta, por uns segundos assim, sem saber como eu poderia responder. Simplesmente respondi sim. E ele respondeu com um ok e que ele me ligaria no dia seguinte. O dia seguinte começou e James me ligou como tinha prometido. Ele começou com uma conversa curta e depois perguntou se eu iria na terça-feira no culto da igreja da Jude. Eu tinha que contar com o transporte da Jude, então a cada semana era decidido se a Jude iria me buscar ou não. Na maioria das vezes ela podia e eu ficava feliz por isso. Uma vez explicado, ele me ofereceu carona para irmos na terça, se eu quisesse. Eu aceitei seu convite. Terça-feira à noite chegou e James apareceu para irmos à igreja. Sentamos junto no santuário esperando o culto começar. Quando o pastor se aproximou e pediu para conversarmos em particular. Pedi licença ao James e fui para os fundos do santuário. O pastor Jesse e sua esposa Cat eram jovens pastores e sua igreja era igualmente jovem para os padrões da igreja. Eles não eram pastores radicais, mas acreditavam em manter a igreja modernizada com fortes crenças baseadas na Bíblia. Você sempre poderia encontrá-los congregando junto aos domingos, contando piadas e provocando um ao outro. Eu gostava do culto deles e pensava neles como um bom casal de pastores. Pastor Jesse diz falar sobre as classes dos membros. Ele disse que eles começariam na próxima terça-feira e queria me dar oportunidade no caso de eu ter interesse. Eu o agradeci por me deixar saber. Mas eu não era capaz de me juntar às aulas ainda. Ele não se intrometeu ou insistiu. Ele ofereceu seu serviço se eu tivesse qualquer dúvida. Eu o agradeci e voltei para onde James estava. Embora eu realmente quisesse participar das aulas, elas eram nas terças à noite, no mesmo horário dos cultos, e James estava começando a se interessar em visitar a igreja nas terças à noite comigo. E eu sabia que se não fosse comigo, provavelmente ele não quisesse ir. Decidi colocar minha restauração em primeiro lugar e tentaria assistir às aulas numa próxima oportunidade, se fosse possível. Quando voltei, o James me olhou curioso. Ele perguntou quem era. Eu disse a ele que aquele jovem era o pastor da igreja e ele se absteve de fazer qualquer outra pergunta. Eu estava aliviada porque eu não queria explicar por que decidi não participar das aulas. O culto daquela noite foi bom. Pastora Cat terminou com uma oração. No meio da oração, ela começou falando sobre o tempo perdido que ninguém pode recuperar. O tempo era precioso e que nós tínhamos que decidir o que fazer com tão precioso presente. Nós não deveríamos perder tempo com lutas frívolas, falta de perdão e amargura. Durante a oração, James gentilmente tocou minhas mãos e começou a tocar o lugar vazio onde ficava minha aliança de casamento. Ele então segurou minha mão pelo restante da oração. Depois do culto, ele me levou para casa e foi embora com relutância alguns minutos depois. Algumas noites depois, enquanto eu orava, o Senhor falou comigo e me enviou Isaías 9:2. Eu não tinha memorizado tanto a Bíblia a ponto de saber a escritura pelo livro, capítulo e versículo. Sempre curiosa quando o Senhor me dava escrituras para olhar, então animada, procurei o versículo e li. O povo andava em trevas, viu uma grande luz
e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías 9:2. Eu respirei fundo e orei, esperançosa de que o Senhor estaria se referindo a James, mas eu não tinha certeza. Eu reivindiquei a promessa para ele e voltei para a cama, confiante de que o Senhor tinha me dado a leitura, porque era para o James. A próxima terça-feira chegou e James, mais uma vez, veio para irmos juntos para a igreja. Ele veio no dia seguinte e passou o dia inteiro conosco. Fez outra visita novamente na sexta e sábado, depois do trabalho. Na semana seguinte, um membro distante da família do James, que vivia fora da cidade, tinha falecido e James teve que ir ao funeral. Ele veio nos visitar antes de viajar. Ele disse que sentiria falta de mim e das crianças e que me ligaria. Ele saiu no dia seguinte por 4 dias. Ele me ligou para dizer que chegou bem, mas então não ouvi mais nada dele até ele retornar ao estado. Quando ele ligou, pareceu não estar muito interessado em falar comigo, mas quis falar com a Evelyn. Aquela terça chegou e eu estava esperançosa que James ligasse para irmos à igreja juntos. Mas ele não fez isso. Eu sabia que ele estava em batalha com ele mesmo e eu podia apenas orar por ele. Eu estava triste porque nossa restauração tinha dado um passo para trás, mas agradecida por mais um tempo com o Senhor. Tínhamos progredido muito nas últimas semanas. Eu não sabia o que tinha causado a mudança no comportamento de James, mas mantive minha posição e não permiti que o que eu vi me detivesse naquilo que eu sabia que era a vontade do Senhor para a nossa família. Continuei como eu estava fazendo desde quando decidi não desistir do nosso casamento. Orei diligentemente pelo James e todas as mulheres e homens que estavam passando pelo que nós estávamos passando. Jejuei por ele regularmente. Depositei minha fé no Senhor e na promessa que ele tinha me mostrado. Durante os dias que James estava batalhando contra o inimigo, eu tive um sonho vívido e nele eu vi Provérbios 31:31. Com a mesma animação de sempre, acordei e procurei pela luz em minha Bíblia. O sonho foi tão real que eu não pude esperar até amanhã para ler a passagem. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Provérbio 31:31. Num instante eu sabia que o Senhor estava me dizendo que minha restauração estava próxima. E eu estava tão feliz pela revelação que o Senhor tinha me dado. Terça chegou mais uma vez e eu não esperava que James me ligasse, mas ele ligou. Nesta noite de terça, o culto foi diferente. Nós tivemos um culto especial para celebrar o feriado de Ação de Graças. Evelyn estava se apresentando no coral infantil e James tinha prometido assisti-la cantar. Não tínhamos nos visto desde seu retorno do funeral e eu não sabia o que esperar dele. Ele esteve quieto durante todo o trajeto. Falou com a Evelyn, evitando falar comigo. No entanto, não me ofendi. Eu o deixei batalhar com suas dúvidas, medos, qualquer coisa que o estivesse incomodando. Aquela noite o coral cantou muito bonito. Evelyn era uma das crianças mais jovens do coral e parecia tão adorável em sua túnica do coral. James a viu e se derreteu. Ele era como um pai orgulhoso com sua câmera. Ele gravou sua apresentação e a elogiou pelo caminho todo de volta para casa. No dia seguinte, James me ligou e me convidou para irmos até a casa da sua mãe para o seu aniversário. Ele queria fazer uma visita surpresa. Eu estava relutante, depois de todos os acontecimentos entre nós, mas não podia pensar no motivo dele querer me levar. Disse a ele que se ele quisesse que as crianças fossem, eu estaria de acordo, mas ele estava inflexível e pediu com um lindo por favor. Eu cedi com muita ansiedade. Quando eu aprenderia apenas concordar? A viagem de carro para visitar sua mãe foi desesperadora. Meu estômago embrulhou e eu me senti nauseada.
Eu perguntei a ele se ele tinha perguntado à sua mãe se estava tudo bem eu estar visitando. E ele riu e disse não. Fiquei chocada, mas então ele me lembrou que a estava surpreendendo. Então ela nem sabia que ele iria visitá-la. Levei uns minutos e orei para dar tudo certo. Eu lembrei ao Senhor que eu tinha concordado em ir porque eu senti que era Ele quem me guiava e concordar com meu marido. Se eu não quisesse agradar ao Senhor concordando, eu não teria ido. Confiava em fazer a vontade do Senhor e sabia que sempre seria a escolha certa. Para meu espanto, a mãe do James, Raquel, estava tão feliz em me ver e me cumprimentou tão carinhosamente, assim como seu irmão, Andrew. A avó do James, Olive, estava dormindo no quarto e nós todos esperamos enquanto ela cochilava. Eu não tinha visto a Olive por anos. Ouvi falar que ela tinha se mudado recentemente para a área desde que ficou sozinha e com problemas de saúde. Raquel estava agora tomando conta dela e Olive estava nos estágios iniciais da demência. De acordo com Raquel, Olive teve seus dias e noites de confusão. Ela ficava acordada à noite e dormia durante o dia. Então, naturalmente, Olive ainda estaria dormindo até 1 da tarde. Horas se passaram e a Evelyn estava ficando ansiosa para cantar parabéns para Raquel e cortar o bolo. Mas Raquel queria esperar que a Olive acordasse para se juntar a nós na canção. Ela decidiu acordá-la apenas para cantar e então deixá-la voltar para a cama se ela quisesse. Nós todos ficamos na sala de estar conversando e esperando para cantar quando a Raquel gritou pelo Andrew e James. Ela estava histérica. Os dois correram até o quarto da Olive. Ouvi James pedir a Andrew que tirasse Raquel do quarto. Ele então me chamou para entrar no quarto. Eu entrei para ver Olive dormindo em paz, exceto que o seu sono era um sono eterno. Raquel tentou acordá-la, mas não conseguiu, nem mesmo o James. Ele gritou para que alguém chamasse uma ambulância, mas já sabia que era tarde demais. Ela estava gelada no toque e não estava respirando. James me olhou e implorou para lhe dizer que aquilo não era verdade, mas eu não pude. Ele implorou para eu orar para ela e pedir ao Senhor para ajudá-la. Eu o abracei e ele chorou em meus braços. Não dissemos para Raquel que era oficial porque não queríamos dar notícia e ela não iria acreditar de qualquer forma. Dentro de poucos minutos, um policial chegou e entrou no quarto da Olive. Ele saiu e nos disse que não poderíamos mais entrar no quarto até que os legistas examinassem o quarto. Também nos informou que os legistas estavam a caminho. Fechei meus olhos suavemente. Sem perceber, o policial havia anunciado a morte da Olive. Raquel estava andando de um lado para o outro, fumando um cigarro. Ela vagarosamente tirou o cigarro dos seus lábios e arregalou seus olhos quando ele terminou a frase. Seu corpo perdeu a compostura e James a segurou enquanto ela caía em seus braços, começando a chorar. O policial ficou horrorizado quando percebeu que ele tinha acabado de dar para Raquel a notícia da morte da sua mãe. James e Andrew estavam tentando consolar sua mãe quando o policial se aproximou e pediu desculpas. Ele não tinha notado que Raquel não sabia. De outra forma, ele não teria sido tão displicente. Ele ofereceu suas sinceras condolências e nós o agradecemos. O policial ficou de guarda na porta do quarto até os legistas chegarem. Depois de toda a rotina usual, a remoção do corpo foi feita. James e Andrew limparam tudo e mandaram Raquel ir para a cama, embora ela não quisesse dormir. Quando cheguei em casa, James me agradeceu por estar lá com ele e me abraçou. Ele não estava em condições de dirigir por 1 hora para chegar em sua casa, então dormiu no sofá. No dia seguinte, nós voltamos para ajudar Raquel a se recuperar. Fizemos o que podíamos para ajudá-la e saímos de lá bem tarde. Quase na hora de sair, Raquel me puxou e me abraçou.
Ela agradeceu por eu estar lá pelo James e por ela. Ela me disse que estava fazendo uma grande diferença. Eu estava muito triste por ela e poderia sentir sua dor. Como eu poderia me alegrar por seu elogio a mim num momento tão triste? Eu disse a ela que eu continuaria com minhas orações e ela pareceu confortada por minhas palavras. As semanas seguiram e James estava passando mais tempo conosco. Ele frequentemente passava a noite e Evelyn amava isso tanto quanto eu. De vez em quando, o inimigo me lembrava de que eu tinha assinado os papéis do divórcio 2 meses antes e que eu receberia uma intimação com a data da audiência a qualquer dia. Mas eu iria repreendê-lo e aproveitar minha reconciliação florescendo, mesmo que o divórcio acontecesse. Estava nas mãos do Senhor. Tentei não me deixar levar pela felicidade. James tinha amolecido comigo antes de ter se afastado novamente. Era verdade que ele não tinha amolecido tanto antes, mas eu estava relutante em acreditar na completa restauração naquele momento. O Natal chegou e foi embora. E então minha vida finalmente mudou para melhor. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá.